Então, tudo bom, pessoal? Voltei com mais uma parte aí, inicialmente não planejada aí desse mini curso, que vai abranger, né, a parte de pilotagem, né, como que a gente olha os dados eh, principais para avaliar a operação do carro pelo piloto, né, não somente o funcionamento, como que a gente tenta deixar ele mais rápido lá na pista. Então, né, passar um pouco aqui do básico, do quais são os principais canais aí que a gente olha, né, na análise e quais são aí as opções aí que a gente tem para fazer esse tipo de análise, trazer um pouco aí do básico. Então, antes da gente começar, eu queria citar alguns pontos, né, de atenção aí antes da gente pensar em qualquer tipo de análise. Tem muitos aplicativos de celular que tem, se eu não me engano, o Race Chrono, que chama um, tem o próprio aplicativo da Vbox, que é outro aplicativo que oferece isso. E todos eles, né, dão esses gráficos, né, eles acabam montando esses gráficos de uma maneira ou de outra, porém eles usam o GPS já embutido no celular. O melhor GPS que eu já vi embutido em um celular, né, ele tem 2 Hz. 2 Hz significa que ele atualiza os dados de meio segundo em meio segundo. Então, assim, é uma taxa que faz a gente talvez até tirar conclusões mais equivocadas do que ajudariam, né, a ter alguma melhora de desempenho. Por quê, né? Vamos pensar em um carro que está chegando, por exemplo, para uma freada a 200 por hora, ele está andando aí mais ou menos a 60 metros por segundo numa conversão muito rápida e grotesca. É, isso, se a gente pegar em meio segundo, significa que o piloto pode estar, por exemplo, perdendo uma freada por 30 metros. E se ele perder a freada por 30 metros, dependendo, ele vai bater até no muro. Tá? Não dá pra falar assim, olha, freou mais tarde, o outro tá indo mais rápido, tá conseguindo. Então, assim, muito cuidado na frequência, né, dos dados. É muito importante ter uma frequência boa, que permita a gente tirar umas conclusões, né? Tem alguns módulos, né, se eu não me engano, a Vbox tem um módulo de GPS adicional que funciona por Bluetooth com o celular, e aí você pode comprar e tá utilizando esses aplicativos juntamente com o seu celular, pode ser uma opção, né? A outra opção, talvez mais de entrada, seria usar uma GoPro com GPS, né? Que a GoPro, o sensor dela em si, se eu não me engano, ele é 15 Hz, e eles fazem uma interpolação, eles falam que chega até 120 Hz pela interpolação, mas enfim, vamos pelo dado cru, o sensor dele, se a gente pesquisa, né, quem fornece, ele é 15 Hz, então é esse aí o dado que a gente preocuparia, né? 15 sem o maiúsculo aqui, né? Por favor, mas enfim, tava o caps ligado. É, sem, então o que a gente tem são esses 15 Hz e a partir daí a gente já começa, né, a ter alguma coisa. O que eu considero o mínimo, né, seria para mim os 10 Hz que a gente encontra, né, no Micron 5, no primeiro, não no 5S. O 5S ele tem, se eu não me engano, ou é 20 ou é 25 Hz. Não tô lembrado de cabeça agora. Mas 10 Hz certeza que esse é o valor do primeiro. Eu acho que esse daí é o mínimo para a gente começar a fazer alguma análise significativa, né? Que por mais que existam ajustes que vão levar menos de um décimo, né? Pilotos conseguem ter essa percepção de ajuste, já consegue ter uma ideia muito boa a partir, principalmente quando você pega outros canais, né, desse Micron 5, ele já grava a rotação do motor numa taxa maior, então já dá para ter uma noção melhor. Idealmente, o ideal é a gente conseguir uma gravação acima de 50 Hz, tá? Isso daí, vamos dizer assim, que seria um mundo ideal acima disso. Claro, quanto maior a frequência, melhor, mas esses arquivos vão ficar maiores também. Você talvez vai exceder a capacidade de processamento do seu módulo, então tem que ver o que é possível. Mas idealmente, né, tentar o alvo de 50 Hz talvez seria um alvo bom aí para a gente começar a análise, né, de pilotagem. Então, né, citando aqui isso que é importante, né, também eu acho que antes de falar a importância da análise de vídeo para isso, que talvez seria a forma mais barata, né, da gente aquisitar esses dados e que também às vezes é até mais didática, né? Para mostrar esses dados, né, por questão de posicionamento, você consegue ver o posicionamento de maneira muito mais intuitiva do que através dos gráficos. Então, considerar aí a análise de vídeo, né, de pilotagem, principalmente comparando, então até olhando, né, olhar por essas características que eu vou comentar aqui pelo vídeo, também é possível, né, principalmente se você coloca o ângulo de um jeito que dá para pegar o volante, dá para pegar os pedais, então é outra alternativa aí que dá para fazer. Também existem alguns softwares, né, tem por exemplo o Night Pace, que deixa você segmentar o vídeo de qualquer câmera em voltas e setores, então dá para você comparar uma volta com a outra facilmente, coloca o vídeo lado a lado, né, para GoPro tem o da Race Technology,
que você consegue montar esses gráficos e colocar o vídeo junto e já até fazer um overlay legal para você às vezes publicar um vídeo, né, parecido com o que eu tenho aqui no meu canal de kart, que tem aquele painel da IN. Então, naquele exemplo eu usei o Dashware, se não me engano, ou é Dashware ou é Dashaware, algum desses dois nomes. Lá eu usei esse software. Então, buscar esses softwares aí para complementar, né, com as ferramentas que a gente tem. Mas aí vamos lá, o que seria o básico, né, pensando na análise de pilotagem? Os canais que eu considero, não necessariamente nessa ordem de prioridade, tá? Aqui a gente tem a rotação do motor, que dá para entender utilização de marcha, às vezes até dá para entender quando o piloto está acelerando, quando não está, redução, subida de marcha, velocidade, né, que com a vivência, o natural é que você, olhando para esse gráfico, você já vai meio que imaginar o que acontece com os outros, né? Igual aqui tem uma parada aqui na subida da velocidade bem pequena, dá para saber que teve uma troca de marcha aqui, né? Quando a freada muda, né? Você vê que ela muda aqui a velocidade que o carro está perdendo velocidade, a desaceleração dele alívio na pressão de freio. O carro volta a ganhar velocidade, você está acelerando. Então a gente começa a ter essa noção só olhando a partir do gráfico de velocidade. Talvez para mim seria o mais importante ter ele, né, bem traçado. A pressão de freio, né, que são essas linhas que estão aqui, muito importante para mim. O freio é a parte mais importante de se acertar, né, para andar rápido em uma pista. Geralmente todos os problemas começam na freada e depois tem que ser corrigidos. Acelerador, talvez o menos importante deles, dá para deduzir muito bem o que está acontecendo pela rotação do motor, pelos outros, né? Mas tá aqui. Ângulo de volante, né, principalmente para ver saída de frente, ver posição de entrada de curva, posicionamento, às vezes até você provocar o carro, dá para ver bastante coisa. Marcha, talvez o menos importante deles, né, que vamos dizer assim, que dá para você deduzir muito bem através da rotação do motor, se você já tem. E a aceleração vertical, que para que serve isso? Para se garantir que os nossos dois dados que a gente olha vão estar no mesmo lugar da pista. Outra coisa muito importante é sempre colocar os dados, né, no eixo de distância, igual aqui tem o eixo de tempo e aqui tem o eixo de distância. Vai ficar mais claro depois quando eu mostrar a comparação de duas voltas, porque que, né, comparar em distância é muito importante. Mas em resumo, né, para garantir que não se desloque de acordo com o que chega mais lento. Se um piloto leva 20 segundos a mais, vai parecer que ele está freando muito mais tarde, mas na verdade não está. Vai ficar mais claro depois quando eu mostrar, né, com os dados. Então, né, vamos lá. Qual que é o primeiro tipo de análise que a gente pode fazer? É a análise comparativa. Então aqui eu peguei essa volta minha, né? Essa daqui foi uma saída que estava meio segundo acima da volta de referência da VRS, lá do iRacing, que é um sistema de referências profissionais ali dentro. Então não é uma volta ruim, mas também não é uma volta perfeita. Então eu peguei ela porque dá para usar, para comparar sem ter uma comparação, né, porque tem pontos aqui nessa volta a serem melhorados, e essa outra volta foi o meu irmão andando depois, que é quase aí 3 segundos mais lenta, então para exemplificar um pouco, né, como que você faz essa comparação. Então vamos lá, agora carregada a volta aqui do meu irmão em branco, né, então aqui tem essas diferenças, e primeiro eu vou mostrar, né, aquela questão da distância, por que é importantíssimo comparar no eixo de distância. Trazendo aqui, se a gente observar, parece aqui que ele está freando mais tarde aqui em praticamente todas as curvas, né? Aqui parece que está praticamente aqui freando no mesmo ponto, só que se a gente ver, né, aquele gráfico que eu comentei, né, que mostra o perfil da pista aqui em Daytona, fica muito claro, porque na hora que dá essa subida, vou tirar aqui o meu irmão, na hora que dá essa subida na pista, na aceleração vertical, quer dizer que está no trecho do oval, tanto que pode até ver pelo mapa, tem uma inclinação. E aí você sai da inclinação, pega a reta, você vê que já cai. E aí eu vou trazer de novo, né, se a gente comparar a volta no eixo de tempo, dá para ver claramente que a gente está comparando dois pontos diferentes. Então não dá para tirar nenhuma informação, vamos dizer assim, útil, né, para melhorar a pilotagem nesse caso. Então vamos voltar aqui para a comparação de distância. Uma outra ferramenta muito útil é a comparação de tempo, né? Então o que é o mais importante? Primeiro, conserta e foca nos pontos que tem uma perda de tempo maior, que aqui no caso é claramente aqui nessa curva, né? Tem aqui, estamos falando de, tirar aqui o D, né? Estamos falando de 1 segundo, ponto 2 em um conjunto de curvas só, né? Nessa curva aqui, talvez seria o ponto que está menos, que é 1 décimo.
Então aqui não tem nem muito o que comentar, né? Então você vai falar com algum piloto, que às vezes é difícil você absorver a volta inteira, né? Às vezes tem uma pista mais complexa, tem muitas curvas. Então, o primeiro ponto seria focado, seria esse aqui, que é o ponto que está a maior diferença. Aí depois aqui, depois, bom, aqui, então vamos lá, né? Vou até manter isso daqui para que é bom para ver como essas diferenças vão sendo construídas. Então, vamos lá. Análise de, vamos começar pela que eu acho mais importante, a análise de velocidade, né? Como que a gente olha para velocidade. Primeiro ponto, né? A gente quer ter um formato onde a gente passa a menor quantidade de tempo perdendo velocidade e a maior quantidade de tempo ganhando velocidade. Então, o que, que vai ser, né? O que, que isso vai representar? Vou pegar uma captura de tela para fazer um esboço aqui do que seria. Então, ó, capturei aqui a tela. O que a gente quer é meio que toda curva ter um formato parecido com um V, assim, né? A gente perde a velocidade e depois volta a acelerar. Claro que idealmente isso não vai acontecer, né? Mas o que, que a gente olha quando olhando somente para o gráfico, né, de velocidade? Comparativamente primeiro, né? A gente quer ver aqui que freiei mais tarde, né? Aqui é em vermelho, então já dá para falar, olha, dá para você frear mais tarde. Aí você vê que ele mantém essa velocidade mínima por muito tempo, o que indica que ele freou cedo e até mesmo percebeu isso. Volta no acelerador mais cedo para recuperar essa velocidade que ele veio mais lento. E aí mantém essa velocidade mínima e aí depois até passa até do ponto, carrega muita velocidade e consegue voltar no acelerador só mais tarde, né? Que é o que está representado aqui. Dá para ver isso, por exemplo, olhando comparativamente à velocidade. Aqui é a mesma coisa, né? Ele estava freando bem, aí achou que já tinha parado o suficiente, não tinha, demorou para retomar a velocidade. Essa curva aqui, né, que é aqui há menos tempo, você vê que já aproxima, né, daquele formato lá de V, ele vai, faz a velocidade mínima que tem que fazer, volta para o acelerador mais ou menos na hora que tem que voltar e, né, consegue fazer aí uma boa curva, né? E nessa outra aqui, claramente, dá para ver, olha, dá para aproximar aí bem mais cedo. E tudo isso é interligado, né? Quando a gente faz essa análise comparativa, e é importante a gente verificar o que, que causou, né, essa diferença. Então você vê aqui, por exemplo, ele parou. O problema dele, se a gente olhar para o freio, né, comparativamente, não foi pressão, colocou pressão suficiente, nem que aqui é um carro com ABS, o iRacing tem algumas coisas de usar pressão um pouco a mais, mas eu falo, não foi isso que mudou, porque ele perde velocidade na mesma taxa aqui que eu estava perdendo. Aí ele demora um pouco mais para reduzir a marcha, então isso talvez não deu segurança, né, na redução, e principalmente ele está fazendo a curva uma marcha para cima, ele está fazendo essa curva aqui de quarta e eu estava fazendo de terceira. Isso daqui provavelmente fazia o carro sair mais de frente, e aí como ele saía mais de frente, ele precisava de tirar mais velocidade. E aí faltava essa segurança, né, para fazer outro. Ele não enxergava essa possibilidade, olha, eu vou soltar aqui do freio e depois vou voltar a frear. Às vezes um pouco de posicionamento, né? Aqui felizmente a gente tem um GPS. Vê como eu venho um pouquinho mais aberto, né? E aí onde pega uma zebra, que seria aqui, eu ataco mais essa zebra e aí consigo ter um ângulo melhor para sair depois. E aí depois ataco mais a zebra da saída. Sou menos conservador, né, aqui na saída de curva. Então, estou usando mais pista. Outro ponto a ser comentado. GPS também é outro fator muito relevante, né, para fazer essas comparações. Então, assim, análise comparativa, né? Fiz aqui a análise de algumas curvas. Você tem, por exemplo, aqui o volante, né? Que ele demora aqui um pouco para virar, aí dá e depois tira um pouco de volante de novo e coloca o volante de novo. Isso é um comportamento, né, que eu vou falar mais na análise que a gente olha sozinho, mas a ideia do carro é você sempre fazer movimentos contínuos. Então você vai com o volante uma vez e depois volta com ele uma vez. Você dá o acelerador, você começa a dar o acelerador e não volta mais, não fica fazendo assim. Por exemplo, aqui foi um exemplo que voltei muito cedo e tive que tirar depois. Isso daqui não é legal. Esse formato em branco é muito mais, vamos dizer assim, correto, né, do ponto de vista teórico, né? Claro que vai ter curvas que isso não vai se obedecer, mas né, vamos voltar aqui. Acelerou para manter essa velocidade que estava lento demais, aí tirou o acelerador, depois voltou a colocar. Então, o carro de corrida ele vai ser mais rápido quando a gente faz faz movimentos contínuos, né, vamos dizer assim. Você vai, aplica pressão de freio, segura essa pressão de freio máxima e depois começa a tirar a pressão de freio. Mesma coisa aqui, ó. Aplica e aí depois começa a soltar. Então, né, a gente sempre tem que buscar esses movimentos e olhando pela análise comparativa, né, você pega o que está mais rápido, o que está mais lento, vê quais são as diferenças e tenta ver o que está, né, influenciando mais, igual esses pontos aqui, né, que eu coloquei, né, que, por exemplo, aqui foi a marcha e um pouco de traçado, aqui só pontos de freada, né? Porque você vê que o traçado é muito parecido, a redução de marcha não influenciou tanto aqui, era só
dá para frear mais tarde, né? Inclusive até na próxima volta até eu estava freando cedo aqui, né, para essa primeira volta. Então, análise comparativa é bem mais simples, bem mais tranquilo de fazer, que você tem uma referência, meio que quanto mais você se aproximar, aí você começa. Se você está melhor, continua fazendo, é bem mais tranquilo. E lembre de focar sempre primeiro nos pontos que estão a maior diferença de tempo, tá? Ah, não tem como calcular esse delta. Provavelmente o software que você tem já vai dar essa opção, mas se ele não der, olha os setores. A pista tem a cronometragem, então, por exemplo, o setor 1 vem até aqui, o setor 2 vem até aqui é só o setor 3, e o setor 3 é onde está pior. Saiba onde são esses setores na pista, saiba onde eles fecham, que aí você pode guiar, né, e ver onde vai ser mais efetiva aí a análise. E se não tem tempo, também, né, pela diferença aqui de velocidade, dá para ter uma ideia de que aqui seria o ponto, né, para ser mais trabalhado. Aí talvez seria o único ponto que, né, olhar para o tempo para avaliar onde está perdendo mais faria um pouco de sentido, porque você perde muito mais tempo, por exemplo, indo mais lento numa curva de baixa velocidade do que numa curva de alta velocidade, né? Então, assim, porque você gasta mais tempo, né, para terminar a curva. Você faz uma curva de baixa velocidade 80 por hora, você gasta 1,5 segundo para fazer a curva, na outra você gasta meio segundo. Então você tem 1,5 segundo perdendo tempo contra meio segundo perdendo tempo, né? Este aí é um exemplo. Então vamos lá, vamos apagar aqui agora a comparação, né? Vamos olhar só para o mesmo piloto andando. Primeira coisa que você pode fazer, você tem que lembrar que ele não só deu uma volta. Olha todas as voltas, né? Uma contra a outra. Eu lembro aqui que essa era a primeira volta que eu dei. Claro, não deu para retomar aqui o acelerador, mas o pneu na primeira volta era infinitamente melhor. Então, assim, na primeira volta o carro tinha condição de conseguir voltar, né, pro acelerador, freando aqui, né, diminuindo aqui essa velocidade um pouco mais depois. Então dava para ter aproximado um pouco aí essa freada. Vamos ver se teve algum outro ponto que fiz melhor. Provavelmente não, até porque abortei a volta, né? Mas, né, você pode primeiro, olha outros dados. Tem até que a primeira, essa daqui vai ter que fazer uma sincronização, que isso, fazer offset é uma coisa que é bom aprender, né? E aí para isso vem aquele canal legal aqui da distância. Aqui tá, bom, tá bem sincronizado. Você usa esse canal de aceleração vertical, alinhou aqui os picos e os vales, tudo certo. Então, ó, por exemplo, essa em vermelho foi uma curva, né, que eu trouxe em branco. Mas comparando mesmo, você vê que em vermelho foi uma curva muito melhor do que aqui em branco. Você vê que claramente é um ponto que dá para frear mais tarde, né? E você vê que muitas vezes, né, o piloto até percebe isso, que você vê, ele viu o freio, aí depois volta, ele vê a pressão mais cedo quando assim era para manter aqui esse formato, né? Então você olha para esses sinais, né? Você vê que eles acabam se repetindo. Então olha as voltas, dependendo, né? Principalmente se é um carro que não tem muita degradação de pneu, dá para tirar umas conclusões muito boas só comparando as voltas do próprio piloto. Mas então vamos lá, né? Vamos analisar essa volta aqui curva a curva, né, somente olhando para o próprio canal. Então, né, aquilo que eu comentei, idealmente a gente quer ter um formato que mantém, né, essa desaceleração, e aqui claramente é uma circunstancial essa diferença aqui de soltar, né? Se mandasse assim, olha, dá para frear mais dentro, iguala que vem e faz, provavelmente não faria a curva o carro, mas claramente dá para dizer, né, que dá para entrar um pouco mais tarde no freio, porque aqui dá para o carro ter essa desaceleração, né, e frear aqui um pouco depois, né? Outro lugar que isso acontece, vamos um pouco mais aqui para frente, né? Quando a curva faz esse formato de U, assim, né, também não é tão legal, dá para frear um pouco mais tarde, às vezes até virar o volante um pouco mais tarde, aí você vê que volta no acelerador um pouco mais agressivo, aproximar, né, naquele formato de V que eu tinha comentado, né. Então, essa é uma das maneiras, principalmente olhar, né, para esse gráfico de velocidade e tentar fazer, né, esse V ficar mais próximo. E aí você olhar para esses outros fatores, por exemplo, aqui, né, provavelmente voltou muito cedo aqui no acelerador. Você vê que é uma freada que veio aqui, aliviou, voltou, aliviou, também não é legal. Lembra de manter, né, um formato mais parecido com este formato aqui, né, mais contínuo. E aí voltar no acelerador, assim, com um movimento, não ficar dando aqui esses movimentos é uma oportunidade, mas isso é importantíssimo conversar com o piloto, que às vezes ele está tendo uma limitação lá e está tendo que fazer isso, por exemplo, para provocar o carro, e aí não consegue voltar assim, né? Principalmente esse carro aqui que tem controle de tração, né? Que dá para ser um pouco mais agressivo, né? Mesma coisa, volante, igual você vê aqui. Aqui foi um caso que saiu de traseira, não tem o menor sentido de virar completamente aqui para a esquerda, né? Que dá para ver. Vou até colocar o play. A saída aqui de curva veio, deu volante 90 graus aqui para a esquerda e voltou. Então aqui foi uma distracionada, né, por exemplo. Então, né,
isso daqui foi uma resposta em correção que aconteceu com o carro. E aí, às vezes, qual que é a solução disso? Segurar um pouco mais esse volante, sair um pouco mais para perto, às vezes caiu para fora da borracha. São todas as análises, é mais complicado de fazer, né? Mas é possível. Um outro canal que é bom a gente olhar também quando estamos falando de análise de pilotagem é o canal de grip de G combinado, né? Isso daqui, bom, são grip factors que em resumo, é o de G combinado em diferentes situações. Mas o que a gente quer olhar está nesse aqui overall, que é o calculado sempre que tem alguma aceleração que está esforçando aqui o pneu, independentemente da condição. Aqui são outras condições, não cabe aqui para o contexto desse vídeo, né? Mas aí vamos lá. Lembra que eu comentei, né, que eu falei, olha, eu lembro que eu tinha freado muito cedo, né? E aí você vê o que o pneu, né, de um carro de corrida, que a gente viu lá na parte do minicurso, ele tende a conseguir manter essa faixa de aceleração de acordo com o downforce que o carro produz. E o downforce que o carro produz, né, ele vai depender da velocidade. Então não faz muito sentido essa queda aqui de utilização do G geral do carro. E aí também ele vai tender, por exemplo, nas curvas de baixa, manter, parecido com o que está aqui. Essa queda aqui também é uma queda que não faz muito sentido. Claro que aqui está pouco filtrado, e se filtrar fica melhor. Vou até colocar um filtro, né, pra gente... display... filter data... Tava clicando fora aqui, tem que clicar direto, eu tava clicando nessa área. Mas enfim, agora tá aplicado aqui o filtro, fica um pouco mais fácil de visualizar agora, né? O ideal é que a gente fizesse esse formato, e isso aqui indica, né, que não tá usando toda a aderência, então isso aqui é simplesmente da pressão de freio. Na outra volta que eu comentei, olha, já foi mais próximo aí do que eu esperava, né? Mas aí você vê que ele já vem, né, com um formato mais condizente, né, com o que seria a utilização dessa aderência. Vê até aqui no de freada, né, se a gente voltar para outra, né, você vê que tem essa queda aqui que não se justifica muito, até em curva, né, desse G lateral aqui. Não justifica muito essa queda. Então você olhar, né, se o comportamento do G lateral está indicando que você está usando, né, a aderência máxima do carro, uma coisa que faz sentido. Às vezes, né, claro, pode ser que tenha diferença de asfalto, mas se tem uma curva, por exemplo, que tem uma velocidade parecida, né, vamos dizer, essa curva e essa curva daqui, se a gente voltar para lá, eu espero que os níveis de grip, né, na média, sejam parecidos para você estar explorando o máximo do carro, né? Então é o que acontece aqui. Você vê que aqui ela está na média mais ou menos aqui em 1.6 e aqui também mais ou menos aí em 1.6. Vamos pegar essa outra volta, né? Se mantém isso. Você vê aqui, ó, usa bastante. Aí aqui tava essa curva que foi um pouco melhor dele, vê que a média talvez está até um pouquinho mais para cima. Se a gente aumentar o filtro, isso daqui vai ficar mais visível. Então vou colocar um filtro bem grande aqui, né? Uma média aqui ligeiramente aqui mais para cima, 1,5 e ele estava usando 1.4. Se a gente voltar, né, lembra que a curva, né, que ele tinha perdido menos tinha sido essa curva aqui, né, que eu comentei que ele tinha perdido menos. Então você vê que ele estava usando aqui, né, 1.5G e nessa daqui ele estava usando 1.4G. Aí é um exemplo, né, de falar assim, olha, dá para você ir mais rápido nessa outra curva baseado, né, nessa outra, a não ser que tenha uma clara diferença de condição de asfalto. E aí vem a importância de um track walk, né, e até do julgamento de você sempre lá conversar, né, o que está acontecendo com o piloto. Então, gente, isso que eu tinha para mostrar aqui no vídeo de hoje. Claro que, bom, existem cursos, né, de análises que ficam falando sobre dias, e passam dias, né, falando sobre diversos tipos de análise que dá para se fazer, né? Mas a ideia era simplesmente trazer uma introdução, alguma coisa mais básica, né? Até que o vídeo ficou talvez o mais longo aí desse mini curso, 23 minutos já de vídeo. Obrigado aí você que assistiu até aqui. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários. Se tiver alguma ideia, né, vou fazer o possível aí para responder, né, na melhor da minha capacidade. Então, obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado desse bônus. Valeu!